Olá, queridos. Minha mensagem é uma mensagem bem rápida, assim, sutil, mas que eu acho de fundamental importância. Existe um jargão popular que diz que não se discute política, religião e futebol. No Brasil é bem comum isso, né? De fato, futebol é paixão. Assim, você torce por um time. Religião é fé, mas política é razão. Eu acho que um dos maiores problemas do brasileiro é que ele confunde muito política com futebol. Quando nós vimos as últimas eleições e até a questão do impeachment agora, parece que o Brasil ele se divide em dois grandes times de futebol. Um time vermelho, que é o time corrupto, e um outro time que não tem nenhuma cor muito bem definida. A minha mensagem para vocês é que, na verdade, política não divide necessariamente paixões. E mais importante, quando duas torcidas de futebol elas debatem, as duas torcidas entendem que o outro não tem razão nenhuma. E na política não é bem isso. Eu acho que na política o mais importante é que quando a gente expõe um argumento, esse argumento ele tem que ser um argumento razoável. A gente tem que pensar que nesse argumento qualquer pessoa poderia aceitar o argumento. Essa é uma condição mínima para um argumento. É óbvio que se eu expuser um argumento que fira um direito fundamental de uma pessoa, esse não é um argumento válido na esfera democrática. Tá me entendendo? Então, quando eu falo que o argumento ele é um argumento aceitável, é um argumento razoável, mesmo que o outro, de um outro partido, de uma outra ideologia, não concorde necessariamente com o meu argumento, ele deveria pelo menos aceitá-lo, caso esse argumento seja vitorioso nas urnas. E o ponto mais importante para mim é que o modelo é um modelo sempre cooperativo. O Tavares, meu grande amigo professor de história, ele vai falar sobre democracia deliberativa. E um dos pontos mais legais do modelo deliberativo é que quando eu exponho um argumento, mesmo que você não concorde, mesmo que o outro não concorde, esse argumento ele passa a produzir outros efeitos de conhecimento. Então, é só você compreender que existem pessoas inteligentes, muito inteligentes, que não defendem o seu argumento. É só você entender que tem pessoas muito inteligentes que defenderam o impeachment e que não defenderam o impeachment. Tem pessoas inteligentes que votam em um partido e outras muito inteligentes que votam em outro partido. Se são todas pessoas inteligentes, são todos argumentos que vão ser colocados de forma válida. Muitas vezes eu não concordo com aquele argumento, mas quando a pessoa coloca para mim, eu penso, caramba, ele tem razão. E pelo menos eu posso pensar, esse argumento me gerou uma outra forma de pensar, uma outra forma de refletir e raciocinar. Entenda isso. Mesmo que você não concorde com o argumento, entenda que a outra pessoa, ela quer o bem da coletividade, ela quer cooperar também, ela quer contribuir também. Então você não deve literalmente desconsiderar esse argumento de uma hora para outra. Não. Você deve entender que é um argumento válido, é um argumento que está sendo exposto para o melhor do Brasil. Então essa é a grande mensagem. Não entenda que é um oponente político ou é um adversário político. Entenda como alguém que também deseja o melhor para o Brasil. Respeite esse alguém. Respeite o argumento do alguém, mesmo que ele vote em outro candidato, mesmo que ele apoie um outro partido. E entenda que o somatório de todos os argumentos é o que vai produzir o melhor conhecimento político e a maior razão política que a gente possa ter. Nós já passamos da fase socrática em que o filósofo era o parteiro de ideias, era a única pessoa que controlava as ideias. Está numa nova fase. As ideias são colocadas numa esfera pública e essa esfera pública produz a melhor ideia possível, graças justamente ao embate entre argumentos. Então, exponha seus argumentos de forma racional, sem desrespeitar ninguém, respeitando direitos fundamentais e, mais importante, respeite o argumento do outro e entenda que o outro também quer o bem para o seu país, para o nosso país. Eu acho que assim a gente pode ter uma política muito mais colaborativa. É essa que é uma democracia colaborativa que a gente espera. Vamos votar consciente, vamos respeitar o outro, vamos entender que partidos políticos não são times de futebol, que o outro que vota diferente de você não é seu adversário, pelo contrário, é seu amigo, também é um cidadão brasileiro.